Imagina só a cena. Você acorda, pronto para mais um dia de trabalho, pega o celular para checar o aplicativo da Log e dá de cara com uma mensagem de conta banida. Ou seja, o aplicativo simplesmente não abre, te deixando no escuro, sem entender o que aconteceu. Bate aquela confusão. Afinal, ontem as coisas estavam normais, mas hoje nada funciona? Depois vem aquela preocupação com as contas, o sustento da família e a sensação de incerteza e ansiedade tomando conta. Se essa situação te parece familiar, saiba que você não está sozinho. Muitos entregadores que dependem da Log para garantir o pão de cada dia têm passado por esse pesadelo. Uma olhada rápida em sites de reclamação, como o Reclame Aqui, mostra um mar de queixas contra o aplicativo. Entregadores relatando banimentos sem aviso prévio, sem explicação clara e um suporte que muitas vezes oferece respostas genéricas, evasivas ou simplesmente não resolve o problema. É comum ver prints dessas reclamações circulando com pessoas desesperadas pela demora na resposta, pelo mau atendimento, principalmente pela perda repentina da fonte de renda. Mas e se eu te disser que esse banimento não precisa ser o fim da linha e que existe uma forma de reaver a sua conta e ainda ser compensado financeiramente por todo esse transtorno? Olá, eu sou a Cláudia Gonçalves, advogada aqui na Angel, e nesse vídeo nós vamos conversar sobre como você pode reverter o banimento das contas dos entregadores da Log e ainda receber pelos dias em que não pôde trabalhar. Vamos entender os motivos, as consequências e o mais importante, como você pode lutar pelos seus direitos e recuperar o seu trabalho. Vamos começar com o porquê a Log bane contas dos entregadores. Bom, a plataforma geralmente alega alguns motivos mais comuns. Entre eles são os cancelamentos excessivos de entregas, que para eles pode sinalizar falta de compromisso. Outro ponto são as avaliações consistentemente baixas, porque o feedback negativo dos clientes pesa bastante. Tem também o uso de múltiplas contas, ou usar contas de terceiros, ou seja, tentar operar com mais de um cadastro, o que é contra as regras. E claro, o descumprimento geral dos termos de serviço da plataforma. Mas aqui é que o problema realmente começa. Nem sempre esses motivos são aplicados de forma justa ou transparente. Muitas vezes, o entregador sequer é informado claramente sobre qual regra específica teria violado, ou não recebe uma chance real de se defender, tornando a situação ainda mais angustiante. E as consequências de ter a conta Log banida são, na maioria das vezes, devastadoras. Pensa bem, para muitos, a Log não é apenas um complemento de renda, mas é a principal, se não a única fonte de sustento. Quando a conta é bloqueada, a perda da capacidade de ganhar dinheiro é imediata. As contas não esperam, a geladeira precisa ser abastecida. Além disso, pode acontecer de você ter valores pendentes de pagamentos, aqueles repasses por entregas já feitas que ficaram retidos pela plataforma, aumentando ainda mais o prejuízo. Encontrar uma alternativa de trabalho rapidamente nem sempre é fácil, e migrar para outra plataforma pode levar um tempo que, convenhamos, muitas vezes você não tem. E para piorar, geralmente, uma vez banido, criar um novo perfil na Log com os mesmos dados é impossível. Essa avalanche de problemas por causa de uma decisão unilateral da plataforma gera um estresse financeiro gigantesco. Quando você tem a sua conta desativada sem nenhum motivo claro ou por uma razão que você sabe que não cometeu, o impacto vai muito além do financeiro. Imagina só, você se dedica, faz as entregas certinho e de uma hora para outra é simplesmente descartado, sem explicação, sem direito de se defender. Isso causa um estresse enorme, aumenta a ansiedade, até porque as contas não param de chegar. E a sua família depende de você. E o mais alarmante é o que muita gente não sabe, é que nos próprios termos de uso da Log, a empresa se reserva o direito de terminar o contrato sem motivo algum. É isso mesmo que você ouviu. Existe uma cláusula que diz que qualquer uma das partes pode, a qualquer momento, solicitar imotivadamente o encerramento da relação, sem qualquer ônus, sem que seja devido o pagamento de qualquer valor adicional e sem a necessidade de justificativa ou aviso prévio. Olha que absurdo! Isso significa que, segundo a própria Log, eles podem simplesmente decidir que não querem mais você na plataforma, sem precisar te dar nenhuma explicação. Isso é uma prática claramente abusiva, que te deixa completamente à mercê da boa vontade da plataforma. E se você só descobriu isso agora, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve nesse canal, porque o que vou te contar a seguir pode ser a luz no fim do túnel que você tanto procura. Muitos entregadores, ao terem a conta banida, tentam primeiro resolver a situação diretamente com o suporte da Log, e essa é a chamada via administrativa. Contudo, a experiência tem nos mostrado que essa abordagem raramente traz o resultado esperado. E por quê? Simples. A Log
A mesma empresa que te baniu é quem vai analisar o seu recurso. É como pedir para a raposa cuidar do galinheiro. Além disso, as respostas costumam ser padronizadas, genéricas, sem uma análise individualizada do seu caso. E é exatamente aqui que a via judicial se apresenta como uma alternativa mais poderosa e eficaz para recuperar a sua conta log. Ao levar o seu caso para a justiça, você passa a contar com uma série de vantagens. Primeiro, a análise imparcial por um juiz, ou seja, uma pessoa de verdade, que não é um robô e que não tem qualquer ligação com a log. Vai analisar os fatos, as provas e decidir com base na lei. No tribunal, você precisa de provas concretas. Segundo, existe a possibilidade de conseguir uma liminar, que é uma decisão urgente para que a sua conta seja reativada imediatamente, muitas vezes antes mesmo do final do processo. Assim, você pode voltar a trabalhar e ter a sua renda de volta enquanto o caso ainda é julgado. E terceiro, não menos importante, na justiça você pode buscar compensações financeiras pelo prejuízo sofrido, como lucros cessantes e danos morais. E o que seriam esses lucros cessantes e danos morais? Os lucros cessantes são, basicamente, todo o dinheiro que você deixou de ganhar por estar impedido de trabalhar devido ao banimento injusto da sua conta log. Imagine o seu faturamento médio mensal na plataforma. Se você ficou 1, 2 ou 3 meses sem poder trabalhar por causa do bloqueio indevido, esse valor que você deixou de receber pode ser cobrado de volta. Já os danos morais são uma compensação financeira pelo sofrimento, pela frustração, pelo constrangimento e por todo o abalo psicológico que esse banimento injusto te causou. Perder sua fonte de renda de forma abrupta, ser tratado com descaso, sentir-se desrespeitado pela plataforma, tudo isso gera dano que vai além de questões financeiras e que merece sim uma reparação. É importante frisar também que você não precisa se preocupar em como calcular esses valores. O fundamental é saber que esses direitos existem. E para conseguir correr atrás deles, a figura do advogado especialista se torna crucial, já que é ele quem vai te auxiliar, identificar e quantificar todos esses prejuízos. E por falar nisso, por que é tão importante contratar um advogado especialista em casos de recuperação de contas digitais e problemas com plataforma? Você pode até pensar, mas eu posso tentar resolver sozinho no juizado especial. Em algumas situações muito específicas, isso até pode ser uma via. No entanto, quando estamos falando de enfrentar uma empresa do porte da log, de buscar a reativação de uma conta que é a sua fonte de sustento e de lutar por indenizações justas, a presença de um advogado especialista faz toda a diferença. Um advogado que já tem experiência com casos de banimento de entregadores de aplicativos conhece profundamente as leis que se aplicam a essas situações. Ele sabe quais são os argumentos que a log costuma usar nas defesas e, principalmente, quais são as melhores estratégias para proteger os seus direitos. Esse profissional vai te orientar sobre quais documentos e provas são necessárias para fortalecer a sua ação, como prints de tela do aplicativo, do banimento, históricos de ganho, e-mails, protocolos de atendimento trocados com a plataforma, tudo isso é fundamental. Além disso, o advogado sabe como apresentar os seus direitos e os fatos do seu caso ao juiz de forma clara e convincente, utilizando a linguagem jurídica certa para o seu caso. E não podemos esquecer da burocracia. Processos judiciais envolvem prazos, documentos específicos, procedimentos formais, e o advogado cuida de toda essa parte para você, te deixando com tempo para que você possa trabalhar e continuar garantindo o seu sustento. Ele será o responsável por toda a parte burocrática e vai te ajudar a conseguir as maiores compensações financeiras possíveis dentro da lei para o seu caso. Com um profissional experiente do seu lado, as suas chances de conseguir uma liminar para reativar a conta rapidamente e de obter indenização justa pelos danos sofridos aumentam significativamente. Tentar resolver um problema complexo como esse sozinho pode ser um caminho muito mais árduo, demorado e com chances menores de sucesso. E para que você não pense que isso é apenas teoria, eu quero compartilhar um exemplo real de sucesso. Claro, cada caso é um caso e os resultados podem variar, mas histórias como essa demonstram que é possível sim reverter a situação e ser devidamente compensado. Olha só. No caso do processo que está aparecendo aqui na tela, um entregador, assim como muitos de vocês, teve a sua conta do aplicativo de entregas suspensa e logo depois banida. Ele não foi informado claramente sobre o motivo desse cancelamento e afirmava categoricamente não ter cometido nenhuma irregularidade que justificasse essa medida tão drástica. Como resultado do banimento, ele ficou sem sua principal fonte de renda, com todas as dificuldades financeiras e o abalo emocional que isso acarreta. Desesperado e sentindo-se injustiçado, ele
buscou a justiça? Ele pediu a reativação imediata do cadastro para poder voltar a trabalhar e também uma indenização pelo dinheiro que deixou de ganhar durante o tempo que ficou impedido de trabalhar. A justiça, ao analisar o caso, entendeu que o descredenciamento foi, de fato, ilegal, pois a empresa não apresentou uma justificativa válida e embasada para o banimento. E qual foi a decisão do juiz? Primeiro, a justiça determinou a reativação do cadastro do entregador no prazo de 5 dias para que ele pudesse voltar às suas atividades o mais breve possível. Depois, foi concedida uma indenização por lucros cessantes que seria calculado com base no que ele deixou de ganhar durante todo o período em que ficou bloqueado. E, por fim, ele recebeu uma indenização por danos morais, no valor de R$10 mil, como compensação por todo o transtorno, angústia e prejuízo à sua dignidade. No final, ele vai receber mais de R$10 mil com os lucros cessantes, que serão contabilizados pelo juiz. Esse caso específico é muito importante, porque mostra como a falta de uma justificativa clara e comprovada para o banimento pode ser o ponto crucial a seu favor na justiça. E esse é apenas um exemplo que ilustra o potencial de uma ação judicial bem conduzida por um especialista. Os valores de indenização podem variar, claro, mas o fundamental é você saber que tem direitos e que pode e deve lutar por eles. Então, se você está com a sua conta log bloqueada ou banida, entenda que essa situação não precisa ser o fim da linha. Tentar resolver diretamente com a plataforma pode ser um caminho muito frustrante e muitas vezes ineficaz, especialmente quando a própria empresa se reserva ao direito de tirar da plataforma sem motivo algum. Na justiça, por outro lado, se apresenta um caminho mais promissor, não apenas para você tentar recuperar o seu acesso, o seu trabalho, mas também ser compensado pelos prejuízos financeiros e, igualmente importante, pelos danos emocionais que esse banimento injusto inevitavelmente causou. Não deixe que a sensação de impotência ou medo te paralisem. Buscar o auxílio de um advogado especialista é o primeiro passo e mais fundamental para você entender a fundo os seus direitos. Aqui na Angel Advogados, nós temos experiência em lidar com casos exatamente como o seu. Estamos prontos para analisar a sua situação, te orientar e lutar do seu lado pela reativação da sua conta e por uma indenização justa. Lembre-se, você tem direitos e existe caminho para você defendê-los. Entre em contato conosco para uma análise do seu caso, clicando no link aqui na descrição. E vamos juntos buscar a melhor solução para você superar esse obstáculo e voltar a trabalhar com a dignidade que você merece. Muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima!